agora nós estamos aqui mais uma vez com o Diário Entrevistas, pelo nosso site, do diariodecaratinga.com.br, e de uma maneira muito especial nós estamos recebendo aqui o Luiz Carlos Vicente, mais conhecido em Caratinga por Van Gogh. Van Gogh, por que te chamo de Van Gogh se o seu nome é Luiz Carlos? O que originou isso? Eu, quando fui iniciar minha carreira política, tem uns 20 anos, eu sempre fui militante político, mas quando eu vim de São Paulo para Caratinga, eu iniciei uma carreira política. O primeiro partido que eu me filiei foi o PT, o Partido dos Trabalhadores, foi até o Serginho que me arrumou a filiação. E eu pintava tela na época, então meu nome é Luiz Carlos Vicente. E tinha o Vincent Van Gogh, né? Aí eu aproveitei um pouquinho a oportunidade e coloquei o nome de Van Gogh. Para explicar, então, o porquê do nosso nome. Você já saiu candidato várias vezes em alguns outros pleitos. Diz para mim, quais os outros pleitos quais são eles que você saiu candidato a vereador ou mais alguma outra coisa? Eu já saí candidato a vereador umas 3 ou 4 vezes. Sempre que tem eleição, o Van Gogh está lá como candidato, né? E a gente faz aquela campanha simples, a gente não tem poder econômico para grandes financiamentos, para compra de voto, para clientelismo, assistencialismo, esse tipo de coisa que dá muito voto. Então a gente tem aquela quantidade de votos, 140 votos, 50 votos. Na última eleição eu tive um crescimento de 200%, eu tive 176 votos. Quanto? 176? Sim. Então minha carreira política ela vai expandindo, graças a Deus, sem comprar votos, sem clientelismo, sem assistencialismo, esse tipo de coisa. Você agora está pleiteando, você é um candidato a deputado federal. Qual que é a sua perspectiva de votação aqui em Caratinga ou no total para essas eleições? Eu diria que a expectativa é da gente ter um voto expressivo aqui na cidade de Caratinga. Dentro dos conformes, dentro da realidade nossa, que é não ter dinheiro para fazer campanha, a gente mesmo financia, o partido não ajuda nada. Alguns amigos aqui de Caratinga deram uma ajudinha pequena, mas dentro da nossa realidade, a gente espera ter uma votação assim, expressiva dentro do que a gente pode, mas não pelo poder econômico. Concordo com você, mas dentro do que você pode, o que você acha? 1000 votos? Porque nós tivemos um candidato de Caratinga na eleição passada, o enfermeiro Eugênio. Ele teve 1000 votos, 1050, 1037 por aí. O que você acha dessa perspectiva? Você está trabalhando para quê? Para quanto eu acho que se eu tiver acima de 2000 votos, eu já estou super feliz. Você está acreditando assim? Dá uma perspectiva otimista? Eu acho que sim. Isso. Porque a gente tem um trabalho, apesar da gente ser um pouco polêmico pelo trabalho, justamente pelo trabalho que a gente faz. Que a gente tem, fundei a Câmara de Vereadores Voluntários, que você conhece, que a maioria da população de Caratinga conhece. A gente faz um trabalho de fiscalização, que o Poder Legislativo de Caratinga não faz. Infelizmente, nós temos 17 vereadores ali, e se juntar os 17, provavelmente não dá para fazer um vereador. Eles são muito fraquinhos. O negócio deles é assistencialismo, clientelismo, esse tipo de coisa. Então, a gente não tem Poder Legislativo que atue, que fiscalize. A Câmara de Vereadores Voluntários, ela faz um trabalho muito mais relevante em termos de fiscalização do que o Poder Legislativo oficial, que custa 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões para o município. Você, dentro dessa perspectiva, você acredita que o PSTU vai fazer, que é o seu partido, irá fazer pelo menos uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara em todo o estado de Minas? Qual que é a perspectiva, o objetivo ou a meta de vocês? Eu acredito que não. O partido é um partido pequeno, são pessoas simples, igual a mim mesmo. Então, para você conseguir uma média de 100 mil, 200 mil votos, juntando os 15, são 15 candidatos a deputado federal, então isso é muito difícil. A maioria são do mesmo nível do que eu. Eu trabalho o dia todo de pedreiro, à tarde, final de semana, que eu vou fazer uma campanha política. Então, isso é muito difícil, você competir contra outros candidatos que você vê espalhando propaganda dia e noite, pessoas andando para ele dia e noite. Uma equipe toda estruturada, né? Investindo milhares, milhões de reais aí para você ter uma ideia, eu gastei 1.000 e poucos reais até agora. Só o santinho, umas 4 ou 5 partes.
Sim. Então é muito difícil competir. Então agora para o partido fazer um candidato eleito no estado de Minas Gerais, eu acho muito difícil. Mesmo porque até eu não questiono a direção do partido, mas nem a nossa propaganda, a gravação que a gente fez para o programa eleitoral, o partido não passou no programa eleitoral. Então isso prejudica mais a gente ainda. Entendi. Agora, dentro dessa situação, dessa circunstância que acontece, o que o PSTU, qual que o Van Gogh, qual que é a pretensão dessa participação desse pleito em 2014? Já que você vê que as dificuldades, os empecilhos, a falta de estrutura, né, as limitações, por que participar, já que você tem esse elemento? Qual que é o seu espírito dentro dessa participação? O que você fala para o seu eleitor, o porquê de você estar participando dessa eleição? A questão política é porque eu gosto da política. Meu avô era político, militante político, antigo, daqueles comícios lá da roça, que tinha muita briga, muita violência, que era o UDN, PSD, na época de Juscelino. Então parece que eu puxei isso do sangue do meu avô. Então eu gosto de participar da política. Eu pego o meu próprio dinheirinho que eu gasto, que eu ganho com dificuldade trabalhando pedreiro, e eu mesmo banco a minha campanha, geralmente. Dessa vez tem alguns amigos ajudando, mas a maioria das vezes sou eu mesmo que banco. Então a gente, quando tem uma eleição que a gente tem a oportunidade de participar, a gente sempre tem pessoas que acreditam no trabalho da gente. Em Caratinga mesmo, a gente tem muitas pessoas que acreditam no trabalho que a gente faz um trabalho sério, de fiscalização. A gente faz um trabalho de fiscalização em Caratinga que deputado não faz. Não tem deputado aí que é majoritário em Caratinga, deputado que vem aí todo ano pegar voto, deputado que aparece aqui em época de eleição depois desaparece. Tudo que a gente denuncia aqui, igual o trevo da Nutriça, essas questões do Centro de Excelência de Café, tudo foi a gente que denunciou. Então, tudo no Ministério Público, são ações do Ministério Público na Procuradoria, de Ipatinga, agora passou para Manhuaçu. Então, tudo a gente denuncia, a gente passa essas denúncias para esses deputados majoritários que atuam aqui na região, e nenhum deles fazem nada, são denúncias claras de desvio, de roubo de dinheiro público. Então, o que acontece? Eles são omissos, eles são coniventes com esse tipo de roubo que acontece em todo o Brasil, mas em especial na nossa região, na nossa cidade. Outra pergunta, você acredita que o eleitorado de Caratinga irá votar em você? Como você não irá votar? Qual a motivação? Se você vê que o partido não tem condições nem de ter uma cadeira, então a condição de você ser eleito hoje é muito distante de uma realidade. Mas as pessoas iriam votar ou irão votar em você com um voto de protesto? Você abre a sua candidatura para o voto de protesto? Seria isso? Eu acho que sim, porque a maioria da população brasileira, o cidadão mesmo comum, aquele que luta todo dia, que está lá trabalhando, que o governo, infelizmente, o governo ele é só prejudicial ao cidadão. O governo não faz nada para beneficiar o cidadão. O governo só faz para prejudicar o cidadão. Então o cidadão, na época da campanha, vem o governo, vem o político, vem o candidato a vereador, senador, governador, todo tipo de presidente da República, todo mundo vem prometendo para o cidadão. E depois da eleição, o cidadão é feito de palhaço, porque depois da eleição não vem nada do que foi prometido. Então, todo mundo que você conversa, as pessoas que você anda na rua conversando, as pessoas estão cansadas de política, estão cansadas, eu não acredito em mais ninguém, Van Gogh, eu vou votar para você, porque eu não ia votar para ninguém, mas já que você é candidato, eu vou votar para você. Então, eu acho que é mais um voto de protesto mesmo, não votar para os mesmos de sempre, que estão aí iludindo as pessoas, gastando milhões. Como a pessoa gasta milhões para fazer uma eleição, para depois ele ganhar um salário de deputado. Então ele vai ter outras benesses que não são as benesses que o povo quer. Ele vai trabalhar em causa própria, outra causa de amigos, ou qualquer coisa desse sentido. Não em benefício da sociedade, da população mais carente. Van Gogh, se a gente for para uma perspectiva que você estaria eleito, você faria o quê? Quais seriam as ideias básicas? Se você estivesse eleito, a gente fala que você mesmo admite que é uma coisa muito difícil. Se fosse uma questão, sim. Se você é eleito, o que você acha que deveria ser feito para Caratinga e região?
Olha, o nosso município, a nossa região, ela é uma região muito esquecida. A gente nunca teve um projeto de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda para Caratinga. O que a gente recebe em Caratinga são verbas, migalhas, ambulâncias, esse tipo de coisa, para asfaltar uma rua, para fazer um muro de arrimo. Esse tipo de coisa, a cidade, a região não desenvolve, não. Nós vamos ficar mais 50, 200 anos. O Caratinga está desenvolvendo por si próprio. Está crescendo, a construção civil está crescendo, a cidade está crescendo, mas não precisa a gente dizer que a gente está contando com a ajuda do governo federal, do governo do estado, não, porque a gente não recebe nada do governo federal. Infelizmente, você vai na região do sul de Minas, outras regiões do Brasil, você vê que tem um projeto de desenvolvimento. Nós nunca tivemos um projeto de desenvolvimento, nós não temos nada. Nós não temos nada para falar assim, vamos fazer isso pela região, não é só para Caratinga, não. É Caratinga, essa região toda nossa no entorno aqui, que aliás é uma região muito rica, uma região. Nós temos um SEASA ali, que eu já fiz um projeto do SEASA novo, a gente tem um terreno federal lá embaixo, nós temos um SEASA ali que não serve para mais nada, não cabe mais nada, fica aqueles carros amontoados no meio do barranco ali. Mas não tem interesse do governo, você não tem interesse de desenvolver a região. Fica assim, você manda uma verba, o deputado manda uma verbinha, manda uma ambulância, e para eles está maravilhoso, porque eles têm uma vida boa, mas o cidadão, a miséria aqui em Caratinga, na nossa região, a miséria ainda é muito grande. Então o que acontece? Se eu fosse um deputado federal, se eu fosse eleito deputado federal, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é fiscalização. Porque tem coisa no Brasil que é absurda. A quantidade de roubo que tem no Brasil, o Brasil tem muito dinheiro. Mas o que chega para beneficiar o cidadão mesmo é muito pouco. A maioria do dinheiro ele é roubado. Todo mundo sabe disso, né? O governo de PT, o governo do PT também era um governo ético. Agora é um governo igual aos outros mesmo, mesma coisa. Inclusive um petista falou comigo essa semana que tem que roubar mesmo, porque o PSDB roubou, então o PT então, que tem que roubar também, e o outro que entrar lá tem que roubar também. Então virou a mesma coisa, não tem princípio ético. Eu acho que mais de 90%, 99% dos políticos que estão no Brasil são corruptos, são marginais, a maioria deveria estar preso, e estão lá legislando e fazendo o que estão trabalhando em benefício da sociedade, mas a sociedade não recebe nada, não, a sociedade fica com a migalha, a gente trabalha. Eu trabalho de pedreiro, acabei de sair do meu serviço agora, não tem 15 minutos que eu saí do serviço, vim para cá. E a gente trabalha o ano todo com dificuldade, não sou eu, não são milhares, milhões de brasileiros, e a gente paga impostos para você tratar de um bando de vagabundos que ficam no poder, seja no Estado, no governo, na Câmara Municipal, todo tipo. Mudando um pouco o foco da nossa entrevista, eu vou falar nomes de algumas pessoas e você vai dizer o que pensa deles de forma mais breve, né? Vamos começar pela presidente Dilma Rousseff. Qual é a sua visão em relação à presidente Dilma Rousseff? Eu acho que o PT pecou demais, né? O PT tinha um princípio ético antes de chegar ao governo. E o PT, o que acontece? Depois que ele chegou ao governo, ele viu que ele queria ficar no governo, ele queria ficar no poder, permanecer no poder. Então, para permanecer no poder, ele fez de tudo. Você vê que a Petrobras era uma das maiores empresas, a quinta maior empresa do mundo. Hoje ela está praticamente falida. O PT fez esquemas de pagar deputados corruptos, deputados que mereciam estar presos. O PT estava pagando ele para receber votos desses deputados. Então, o PT pecou demais. O governo da Dilma, o governo até do presidente Lula, porque se você governa, você tem que saber de tudo. O que acontece depois, você não pode alegar que você não sabia. E quando acontecem as coisas, eles alegam que não sabia. Então, o que acontece? A questão do PT hoje, o PT quer o poder. O PT ele quer o poder a todo custo. Então, foi desmontada a Petrobras porque o PT precisava de dinheiro para financiar um bando de marginais, deputados, senadores, seja quem for lá, para manter o PT no poder. O objetivo do PT hoje é o poder. Então, não existe aquela questão do PT ser o partido bom, o partido ético, não tem mais princípio ético, não tem nada. É todo um bando de marginais, a maioria, a imensa maioria. Salva-se muito pouquinhos. Marina Silva, o que você tem recomendado de Marina? A Marina, ela foi uma novidade, né? Ela estava lá como vice-presidente, ela foi uma
De repente aconteceu aquela tragédia, ela lançou como candidata e foi aquela novidade. Então o cidadão, ele gosta desse tipo de coisa, né? De tragédia, esse tipo de coisa, isso comove muito o cidadão, principalmente a população mais simples. Então foi aquela febre de Marina. Agora você já está vendo que aquele fogo já está abaixando. Mas eu acho que ela teria competência também para governar o Brasil, tanto ela como o Aécio, eu acho que teria competência. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando, a Dilma também tem competência, mas a questão é você ter competência, a questão é você se unir a criminosos ou deixar que o crime aconteça debaixo do seu nariz ali e você não está fazendo nada porque você quer manter o poder. Então eu acho que competência qualquer um, até eu teria competência para governar o país. Aécio Neves. Aécio Neves também, eu acho que, outro dia que até um colega meu, o professor Valba, estava dizendo a respeito do Aécio Neves, do Anastasia, que eles governaram Minas Gerais, todo mundo critica muito, PSDB, PT, PSDB em Minas Gerais, mas ele estava me dizendo justamente isso. O Aécio governou Minas Gerais, o Anastasia governou, e foram governos que, mesmo com muita oposição em Minas Gerais, eles não conseguiram achar nada que denegrisse a imagem deles como governantes. Então eu acho que como governantes, como pessoas que administram, eu acho que eles têm qualidade. Zé Maria, candidato a presidente do PSTU. O Zé Maria é um Van Gogh mais evoluído, né? É um cidadão comum também, que entra, igual eu entro como deputado aqui em Caratinga, ele faz o papel nacional do partido. Mas é da participação mesmo. Fernando Pimentel, candidato a governador do PT em Minas Gerais. Eu acho que vai ser um bom governo. Inclusive, vai representar mais a sociedade do que o Pimenta da Veiga. O Pimenta da Veiga está afastado das políticas há muitos anos. E não adianta você viver afastado, eu falo isso, não adianta você aparecer só na época da eleição. Pimenta da Veiga está afastado da política há muitos anos, você não vê nem falar em Pimenta da Veiga. De repente o camarada aparece assim, é candidato. Então as pessoas não caem nesse tipo de conversa mais. Então a pessoa tem que estar sempre permanecendo, atuando ali. Eu acho que o Pimentel vai ser um bom governo para Minas Gerais. Agora na região, questão local, nós vamos falar de celebridades aqui, mais de políticos, né? Não celebridade, política local. Mauro Lopes. Mauro Lopes é aquele político tradicional, né? Eu não vejo como bom político, não. É um político que o povo acostumou, aquele político de trazer uma verbinha, trazer uma ambulância, trazer esse tipo de coisa. Mas como eu estava te dizendo a respeito de fiscalização, a questão da fiscalização, porque o poder legislativo, ele é o poder de fiscalização. A gente denunciou aquela questão do trevo da Nutriça, ali roubaram 2 milhões de reais daquela obra ali, aliás, 1 milhão de reais, aquilo ali matou 10 pessoas, tem um menino no Cosmo Manduca paralítico, um rapaz de 23 anos está paralítico por causa daquele trevo ali, e nós denunciamos, na época mandei para ele, mandei para o Estado, mandei para o Senado, e ninguém toma providência. Então a gente vai para o Ministério Público Federal, você está vendo o roubo ali, roubou, além de ter roubado, ainda está matando as pessoas, porque ali o documento é claro, era para tirar aquelas 2 curvas daquele trevo, e não tiraram. Outra questão, o Centro de Excelência do Café, nós denunciamos também, nós fomos lá, estava tudo sem acabar, entregaram a obra sem acabar, nós denunciamos, tudo que nós fazemos, nós mandamos para a Câmara dos Deputados, mandamos para os deputados da região, e não toma providência. Então, não é isso que nós precisamos de deputado que fiscalize, porque se você fiscaliza o dinheiro público, você evita esse tipo de coisa. Quando alguém te denuncia alguma coisa, você tem que tomar providência. Se você não toma providência, você é conivente com o que está acontecendo. Alexandre Silveira. Alexandre Silveira, eu acho que ele é um grande aproveitador. Quando ele precisou de Caratinga, o Alexandre Silveira aparecia aqui. Você não viu nem falar em Alexandre Silveira nessa eleição? Quantos votos ele teve aqui na região? Sempre foi muito bem votado aqui. Hoje ele está como suplente de senador. Pois é, mas como pessoa que sempre teve em Caratinga, teve votos aqui em Caratinga, ele deveria estar sempre aqui, junto com os companheiros de partido dele.
Então, você pega um cargo lá de suplente de senador, você não precisa fazer nada, então, eu não vou ficar quietinho aqui, porque se algum dia precisar de mim, eu já estou eleito naturalmente. Então, a política do Brasil, o mal é esse. Quando você precisa do povo, você vai atrás do povo. Quando você não precisa, você fica caladinho lá no seu canto. Ele era para estar aqui, porque ele não veio aqui. Aliás, nós denunciamos muitas denúncias aqui em Caratinga, nós fizemos para ele também. Nunca fez nada. Ele tentou me processar, eu e Joel Moreira. Tentou na delegacia, na polícia mesmo, por difamação e calúnia. Nós tive lá na delegacia prestar depoimento, lá que eu peguei o documento oficial, confidencial do DENIT que ele mandou, que a gente não tinha prova da roubalheira do trevo da nutrição. Aí fui lá, o delegado me entregou o documento. Eu mostrei para ele, ele falou, não, eu falo aqui na frente do senhor, eu falo na frente de juiz, qualquer um, roubaram o dinheiro. Eu não tenho esse negócio de falar, desviou dinheiro não. Quando é coisa pública, geralmente, quando é político, pessoa famosa, você fala, desviou dinheiro. Ladrão de galinha que rouba. Político famoso, gente famosa, ele desvia dinheiro, qualquer coisa. Não, mas para mim é roubo de dinheiro do mesmo jeito. Então, para mim é um político de péssima qualidade. Vai ser um péssimo suplente. Deus ajude que nunca seja senador, que é péssimo político. Paulo Abiacchio. Não, o Paulo eu não tenho muito conhecimento com ele, mas também eu acho que é aquela questão do político que vive distante da nossa terra. Distante da nossa terra. Por que você vê Paulo Abiacchio na nossa região? Entendeu? Você não vê, são pessoas que você vê mais em época de eleição. De vez em quando manda uma verbinha de uma ambulância, um dinheirinho para o hospital, uma coisa assim, só para o nome dele ficar aparecendo. Aí o nome dele aparece, todo mundo vê. Depois, na época da campanha, ele faz um panfleto desse tamanho, uma cartilha, porque eles têm muito dinheiro. Aí junta de 4 anos, isso, dá umas 4, 5 coisas que eles fizeram para a região, e aquilo faz uma excelente propaganda para ele, porque o povo está acostumado a se iludir com isso. Paulo Simão. Paulo Simão também é o mesmo tipo, mesma coisa. Ele vive na região dele lá, Timóteo, né, Coronel Patriciano, aquela região, que é uma região muito mais desenvolvida que a nossa. Eles não têm muito interesse por nós também, porque eles já são mais ricos, mais desenvolvidos. E na época de eleição também, sempre tem alguém que trabalha para eles aqui, apoia, ajuda, e fica a mesma questão. A hora que o interesse deles aparece, mas não tem nada para Caratinga, não. Renzo Braz. Renzo Braz também é a mesma coisa. Fica na região Muriaé, né? Muriaé, Leopoldina, aquela região ali. E na época deles interessa um pouquinho. Então vamos lá em Caratinga pegar uns votinhos, a gente faz alguma coisinha para eles, mas é a mesma coisa, o mesmo interesse. Eles têm interesse deles lá. Na época da eleição, você via Renzo Braz aqui, daqui 2, 3 anos antes, você não via Renzo Braz aqui, você não via Paulo Simão, você não via ninguém. Agora estão sempre aí. Pelo menos no cafezinho do Wilson eles estão lá. Vou perguntar agora as lideranças locais. João Boas Pecini. O que você acha? O João, eu acho que foi um péssimo administrador. Não tinha comando, não tinha autoridade, não tinha nada. Ele entrou lá, poderia ter feito um ótimo governo, que estava com apoio do governo federal, mas ele não tem comando, ele não tem autoridade para governar. Foi muito ruim mesmo, muito ruim. Envolveu muito escândalo mesmo, e a maioria dos escândalos tinha fundamento, Centro de Excelência do Café mesmo. Você pega uma obra do governo federal para fazer uma obra bem feita, entrega aquilo lá tudo mal feito, uma coisa tudo sem acabar. É absurdo o que acontecia ali. E ele sabia de tudo, tudo que acontecia ali, ele sabia, aquela roubalheira dentro da prefeitura, pagando vereador, todo tipo de escândalo. É um péssimo administrador. Deus ajude que ele nunca mais se candidata a prefeito, vereador, nada em Caratinga. Marco Antônio Junqueira. Marco Antônio horrível, pior do que o João Bosco. Eu acho que não poderia ser pior. Inclusive eu trabalhei na campanha dele, fui companheiro de partido, né? Na eleição, participei da campanha, dos comícios. Mas muito ruim, isso eu falo com ele mesmo, muito ruim. Antes da eleição era uma coisa, depois da eleição, nem nunca, porque eu não sou grandes coisas não, mas a gente sempre tem uma ideia, né? Se você administra uma cidade, você tem aquelas pessoas que trabalhou com você chega e fala, eu não tenho emprego para te dar não, porque eu nunca precisei de emprego de prefeitura também, graças a Deus eu trabalho de pedreiro,
e quero continuar trabalhando em pedreiro. Não quero trabalhar em prefeitura, não. Só como prefeito algum dia, se eu for. Mas fora isso, nada. Então, o que acontece? O Marco Antônio, depois da eleição, ele nunca conversou comigo, nem conversar comigo assim. Falou, ô Van Gogh, você tem alguma ideia para a nossa administração, alguma coisa assim que você possa ajudar? Entendeu? Então, antes da eleição é uma coisa, depois da eleição é outra. Então, para mim, o péssimo administrador não tem comando também, não tem autoridade, ele está fazendo um papel de bobo da corte ali na prefeitura. Ele tem um punhado que manda, ele é o último a saber. Geralmente eles fazem a lambança, eu nem estou falando que está roubando, a gente não entra lá dentro. Quando você entra lá, porque vereador de Caratinga não fiscaliza. Vereador de Caratinga fica tudo lá pedindo título de cidadania honorária, esse tipo de bobagem, aí eles não fiscalizam nada. Então o que a gente sabe que está acontecendo, às vezes, é tão escandalosa a coisa que transpassa. Mas se for esperar de fiscalização de Caratinga, não acontece nada não. Mas eu acho o Marco Antônio muito ruim mesmo. Está sendo uma decepção. Se ele é filho de Caratinga, é um filho desnaturado. Hernani Campos Porto. O Hernani, eu acho que foi um governo, dos últimos governos que a gente teve, eu acho que em termos de administração, de administrar o que o município tinha, eu acho que o Hernani foi o melhor que teve, em termos de administração, entendeu? Porque a questão de Caratinga, nós sabemos a dificuldade de Caratinga. É um município que tem pouca renda, que tem poucas verbas de governo, então falar que eu, por exemplo, se eu for prefeito de Caratinga, eu vou entrar lá e vou fazer um governo maravilhoso, isso aí iludia a população, né? Então você tem que trabalhar dentro da realidade, mas primeira coisa você tem que trabalhar com honestidade. E os outros prefeitos de Caratinga estão entrando lá, primeiro eles estão enchendo o bolso dele, dos amigos dele, e não está sobrando nada para a população. Quando você tem pouco, que o prefeito rouba quase tudo, ou os amigos dele roubam quase tudo, então não sobra nada para o prefeito, para a população. Em termos de administração, eu acho que o melhor administrador que nós tivemos nos últimos anos foi realmente o Hernani. Presidente da Câmara Municipal de Caratinga, mestre. Você tem que comentar. Eu acho horrível. Político assim, péssimo. Politicamente falando, eu acho péssimo. Uma pessoa que não tem comando também, não tem autoridade. Ele tentou me processar também, porque eu chamava aquela Câmara passada de quadrilha de assalto ao dinheiro público. Ele tentou me intimidar. Ele e o seu Luizinho, advogado da Câmara lá, tentaram. Eu tive que ir no juiz, tive que pagar advogado para ir no juiz, para ir lá. E eu fui lá no juiz, falei do doutor Júlio, falei na frente do doutor Júlio. Falei, não, o que eu falei lá dentro da Câmara, eu falo aqui na frente do senhor, eu falo na frente do bispo, do papa, de qualquer um. Porque aquela Câmara passada era um assalto ao dinheiro público, uma roubalheira sem fim. E o senhor mestre, quando assumiu a presidência, ele foi no programa do Carraro, na época, lá o Carraro perguntou a ele, você não sabe de nada que está acontecendo na Câmara? Tinha 2 anos de roubalheira lá, aquele escândalo da oficina. Aí ele falou, não, eu não sei de nada, a contabilidade da casa não me falou nada, ninguém me chamou para nada. Mas ele é o fiscal, se você dá lá para fiscalizar, fica 2 anos roubando debaixo do seu nariz, você não sabe de nada? Mas foi na gestão dele que ele apurou os escândalos? Não, ele não apurou nada não. Quando ele entrou lá, todo mundo já sabia que a roubalheira, só vazou, ele aproveitou da situação. Mas ele estava lá 2 anos, todo mundo sabia que estava lá roubando. Se rouba 400, 500 mil reais em 2 anos dentro da Câmara daquela, quer dizer que ele nunca foi lá e pegou uma nota fiscal daquela, que era tudo com nota fiscal. Ele nunca foi lá e pegou uma nota fiscal daquela e olhou, estão roubando aqui nessa contabilidade, quem que está ganhando 8 mil reais lá por mês? Para mim ele não devia ganhar um centavo, para mim ele não devia nem ser vereador. Ele é ruim demais, péssima qualidade, péssimo político, e continua do mesmo jeito, mesma coisa, ele não mudou nada não. Para mim ele é um péssimo político. Papa Francisco, o que você fala? O Papa O Papa eu não posso falar mal dele não, né? Então o Papa você não pode falar mal não? Então o que você acha? Não, eu acho o Papa bacana, eu acho ele muito bacana. É uma pessoa simples, mostrou que, apesar de ser um cargo todo poderoso, né? O Papa ele é um cargo muito poderoso, não só a nível da Itália, mas a nível mundial, né? Respeitado pelas religiões, pelas outras religiões,
Mostrou que ele é uma pessoa simples, uma pessoa bacana, não tem aquela questão de eu cheguei no poder, eu sou todo poderoso, né? Porque tem gente que quando chega no poder, ele acha que é até Deus, né? Super poderoso, ele pode fazer o que quer. Então, não, ele mostrou simplicidade como pessoa, como dirigente da igreja, né? Ele mudou as regras de luxo, esse tipo de coisa. Então, eu acho que foi um exemplo, eu acho que é uma pessoa bacana, muito bacana. Política. Você tem que comentar sobre política? A política no Brasil, ela está muito ruim, né? Muito ruim. A política está muito decadente, muito mesmo. O Brasil... Pode falar. Não, pode continuar. O Brasil está muito decadente, né? Infelizmente, nós estamos caminhando para uma situação muito ruim. Hoje, você não pode ter um carro porque você não pode andar com ele, porque eles te roubam o carro e te matam. Você não pode ter uma casa porque eles invadem sua casa. Você não pode ter nada. Você não pode ter o seu dinheiro, você não pode ter nada. O pobre também não pode ter nada, porque o povo que o pobre tem, ele mora na favela, eles entram no barraco dele e roubam tudo. A política, ela é responsável por isso, porque você tem leis hoje, a maioria das leis elas são para beneficiar os marginais, aqui que estão fora da lei. O cidadão ele não tem direito a nada. Você que é cidadão, você não tem direito a nada nesse país. Qualquer coisinha que você faz, o Estado está doido para te pegar lá e acabar com você. Mas o marginal não, marginal, o político marginal. Então, tudo isso a política envolve, ela faz contra o cidadão. Porque se você tiver uma política séria de ordenar mesmo o país, ordenar o Estado, ordenar os gastos públicos, você beneficia a sociedade, você beneficia a população. Se você beneficia a população, você está beneficiando a todos os cidadãos. Por que você não pode sair na rua hoje à noite? As pessoas não saem à rua hoje à noite, as pessoas não podem viajar e largar sua casa. As pessoas não podem viajar porque as estradas não valem nada. As pessoas não podem ter um sistema de saúde. Então, tudo isso aí é questão política. A questão política, ela fica politicagem. Primeiro vem a politicagem. A questão política, a última no Brasil. O que tem no Brasil é politicagem. 99% do Brasil é politicagem. 1% pode ser política. Mas a política no Brasil está praticamente falida. Imprensa. A imprensa, eu gosto da imprensa, né? Principalmente, eu sempre, graças a Deus, sempre eu tive muita amizade com todos os órgãos de imprensa em Caratinga, todos os jornais, emissoras de televisão. Sempre dão um apoio, sempre fazem uma entrevista com a gente, alguma coisa assim. Mas e a postura da imprensa? Eu acho que, em primeiro lugar, eu não sou muito de questionar esse tipo de coisa. Eu acho que tem liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Aquela que está do lado do poder, ela está recebendo, ela fala bem do poder. Aquela que está oposição, geralmente ela fala... Então, a questão da imprensa, eu não questiono muito não, porque você vê também que imprensa, principalmente no interior, ela tem uma grave questão de sobrevivência, né? Emissora de rádio, televisão, jornal. Então, se você não tiver um aliado, um padrinho, geralmente começa e tem muitas dificuldades. Então, a imprensa, eu tenho uma boa convivência com a imprensa, sempre tive, todas as televisões de Caratinga, jornais, rádio, sempre me deram espaço e eu acho que a liberdade de imprensa é muito importante, isso é muito bom. Quando eu cheguei em Caratinga há 15 anos, aqui em Caratinga tinha praticamente o jornal, o diário estava começando, tinha o jornal Caratinga e tinha a TV Sistec, não tinha mais nada. Hoje nós temos vários órgãos de televisão, de rádio. Isso eu acho isso importante demais. Isso é uma questão muito importante, principalmente para a fiscalização da coisa pública, das questões do município. Nós estamos terminando. E Caratinga? O que você tem no coração para falar sobre Caratinga? Eu gosto muito de Caratinga, né? Eu sou nascido em Apim, Novo Horizonte, distrito de Apim. Com 10 anos nós viemos morar aqui em Caratinga. Nós moramos lá na rua Belegarde, na rua do Paraíso primeiro, depois compramos uma casinha lá no Morro do Sal. Ainda era tudo sem calçamento, rua de barro. E depois a gente morou aqui 8 anos. A gente estava mais assim, precisando trabalhar, a gente não arrumava serviço aqui. Minha mãe resolveu mudar para Belo Horizonte.
Moramos em Belo Horizonte, depois eu fui trabalhar em São Paulo, e há uns 15 anos eu resolvi sair de São Paulo e vir morar aqui em Caratinga. Então eu gosto muito de Caratinga, eu não sou filho de Caratinga não, mas eu gosto muito daqui. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande de desenvolvimento e eu acho que a gente está começando a acordar, a gente está começando a despertar. Caratinga já está com praticamente 100 mil habitantes, com a população flutuante, naturalmente já tem 100 mil habitantes. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande na área de turismo, na área de agricultura, geração de emprego e renda. É só a gente ter políticos que trabalhem, não só, sempre eu falei, a gente tem que exigir do governo do Estado, do governo federal, um projeto de desenvolvimento, de geração de emprego e renda para a nossa região. A gente tem um potencial muito grande. Eu acho que Caratinga levou 160 anos para acordar, 150, mas acho que a gente já está começando a acordar e acho que a gente vai ter um futuro muito bom, se Deus permitir. Agora, nós agradecemos sua participação aqui no Diário Entrevista, né? Fique aí suas considerações finais, o nosso muito obrigado, até uma outra oportunidade. Eu sei, eu agradeço a você, aos amigos do Diário e a população, os amigos de Caratinga, todos que me conhecem, aqueles que não me conhecem. Eu sou militante político há mais de 20 anos, sempre militei político, nunca ganhei dinheiro com política. Eu gasto o salarinho que eu ganho com pedreiro, a maioria dele eu gasto com política. E eu tenho a política como uma questão de bem da sociedade, não é para mim não, porque a maioria tem a política como um bem para ele próprio. Eu me dando bem, o resto que se dane. Então, eu tenho uma visão diferente da política. Não é porque eu estou por baixo, que eu nunca fui eleito, não. Tanto é que eu fundei uma Câmara de Vereadores Voluntários que eu já tinha aquela expectativa, do jeito que eu estou, eu nunca vou ser eleito. Então, eu vou fundar minha própria Câmara, porque aí eu não preciso ser eleito. Então, a gente faz nosso trabalho de fiscalização, a gente vai participando das campanhas políticas que a gente tem aí, e a gente continua, não vou desanimar não, se eu tiver 1.000 votos para deputado, 2.000 votos para deputado, na próxima eleição, estou participando da eleição municipal. Eu gostaria de agradecer a imprensa de Caratinga, os amigos de Caratinga, o que precisar da gente, que estiver no nosso alcance, a gente está aí para fazer. E vamos continuar nossa luta e vamos em frente com a ajuda de Deus. Um abraço e obrigado. O Diário Entrevista, mais uma vez com você, termina aqui essa entrevista com Luiz Carlos Vicente, conhecido como Van Gogh. Agradecemos a sua participação, a sua atenção, né? E esse clique seu no nosso site, diariodecaratinga.com.br. Meu muito obrigado.